Fala, meu povo, eu sou o Odessei Oliveira e sejam todos bem-vindos à série O Início do Fim. O tempo é relativo de todas as maneiras, mas desde o início, a humanidade percebe os sinais de que o tempo está acabando. Mas todas essas coisas são só o início do fim. Na sociedade atual, a informação tem um grande valor. Mas, para que essa informação chegue, antes é necessário coletar dados. Com as novas tecnologias para coletar esses dados, uma quantidade gigantesca de informações tem sido coletadas todos os dias. E nunca foi tão fácil analisar e entender como essas informações funcionam. Com relação a esse tema, as tecnologias atuais têm se sofisticalizado cada vez mais para alcançar um número maior de pessoas através da internet. Essa que tem sido a porta que tem aberto todos os campos de informações pessoais e intelectuais da nossa sociedade. Dessa forma, a barreira entre particular e público tem sido quebrada todos os dias. E com isso, a questão de privacidade e publicidade tem tomado rumos cada vez mais iguais diante dos nossos olhos. Com isso, tem se gerado um grande mercado, onde dados e informações pessoais têm sido vendidos e comprados de maneira livre e sem nenhum impedimento. Essa prática de venda é considerada ilegal, porque viola diretamente o artigo 5º da nossa Constituição. Esse artigo assegura que a vida particular do cidadão é inviolável, tanto no sentido público quanto no sentido privado. Esse artigo assegura que qualquer cidadão que tenha sentido que os seus direitos constitucionais foram violados tem direito à indenização. Mas acontece que, apesar dessa segurança ser instituída por lei, muitos de nós têm a sua privacidade violada por grandes corporações tecnológicas que acabam convivendo conosco todos os dias. Ao se pensar no funcionamento das redes sociais, uma ideia faz a gente pensar e entender em uma única frase tudo o que nela se baseia. A frase "nada é de graça" condensa muito bem o que essas redes significam para a nossa sociedade. Na ocasião em que esse termo foi criado, bares e restaurantes americanos do século XIX ofereciam refeições grátis a todos aqueles que bebessem, que consumissem bebidas em seus estabelecimentos. No caso das redes sociais, que têm o princípio de ser gratuito, o que é oferecido ali como moeda de troca nada mais é do que as informações. Informações essas que nós, usuários das redes, fornecemos às empresas. Elas usam isso para repassarem a terceiros que podem oferecer aquilo que precisamos e pensamos diretamente nas nossas timelines. Segundo a revista Forbes, de 2016, a empresa Google, sim, a Google, que é dona do YouTube, que é dona do maior sistema de busca e procura do mundo, foi a empresa que mais faturou naquele ano. A empresa foi avaliada em 82,5 bilhões de dólares. Nós podemos pensar facilmente, se a empresa é de pesquisa e de busca, da onde vem todo esse dinheiro? O lucro que no ano anterior, em 2015, chegou a 75 bilhões, foi alcançado pela empresa que é o carro-chefe em número de pesquisas no mundo através de propaganda. Sim, a empresa ganha a maior parte do seu lucro vendendo anúncios para que você possa comprar e usufruir de serviços. Acontece que, apesar de todos esses dados serem comercializados legalmente, já que você aceitou todos os termos e condições quando assinalou aquele quadradinho que ninguém lê depois de todos os termos estarem escritos, existe um outro mercado onde todos esses mesmos dados são coletados e trocados, vendidos de forma ilícita. Tudo isso mostra o que realmente cada pessoa vale para essas empresas e grandes corporações. Com toda essa influência, nós somos
muitas das vezes colocados a pesquisar, comprar e utilizar serviços e produtos que muitas das vezes nós nem precisamos. Bom, o monitoramento, né, o controle mundial da população, ele na verdade já existe, bom, pelo menos na minha opinião, né? Ele já existe, a gente é controlado o tempo todo, né? As configurações do nosso celular, do nosso iPhone, já mostram mesmo, né? Só que eles querem afunilar esse controle, né? E aí que entra o governo único, mundial. Eles querem ter sim o controle da população, eu acredito. Isso na verdade já está acontecendo, né? Tem até o trecho daquele filme, aliás, o filme inteiro, O Círculo, ele mostra muito isso, ele mostra algo que já vem acontecendo, né? Mas assim, por isso que eu digo que a tecnologia ela pode nos favorecer bastante, mas ao mesmo tempo ela pode ser prejudicial, e eu acho que é ela mesma que vai destruir o ser humano. Já tem destruído, aliás, né? Atualmente passamos muito do nosso tempo na internet, e muito disso nas interações que as redes sociais nos proporcionam, vendo os stories, as fotos e até compartilhando situações muito particulares. Tudo isso influencia direta ou indiretamente nas nossas vidas cotidianas. Com isso, toda a comunicação entre pessoas vai mudando. Isso ficou cada vez mais claro, ainda mais nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. A partir do momento em que nós perdemos as nossas relações físicas, né, o contato humano de poder estar próximo daqueles que nós gostamos, as relações artificiais e por meio de tecnologia como as redes sociais têm aumentado e se tornado cada vez mais frequentes na nossa vida. Seguindo essa linha de raciocínio, os meios políticos também têm se atualizado e utilizado cada vez mais as redes sociais. Uma coisa bem comum, um exemplo bem vivo que a gente pode ter aqui no nosso país é o atual presidente da República. Ele que por meio de campanha virtual conseguiu atingir uma grande parte da população. Através da interação interpessoal e o engajamento nas redes sociais, políticos utilizam esses meios para alcançarem aqueles mais distantes e muitas das vezes conseguir atrair novos eleitores. De uma maneira mais informal, foi percebido que o tempo de televisão, o tempo de propaganda política era muito curto. E usar uma rede onde você não tem um tempo pré-determinado e você pode debater e incluir novas ideias é uma coisa muito atrativa, uma questão muito atrativa para todos os candidatos políticos. Além da questão de alcance, a propaganda em televisão é muito cara, sendo assim muito mais prático fazer uma propaganda via online. Gravar um vídeo e distribuir em todas as suas plataformas se torna muito mais barato do que uma mega produção de um horário político. Dessa mesma maneira, nós podemos perceber que os sistemas de rádio e televisão têm perdido cada vez mais o espaço para novos meios. Muito mais fácil e simples, além de ser mais barato, divulgar a sua mensagem, o seu vídeo, o seu conteúdo online. Sendo assim, a internet, os meios de comunicação e as redes sociais têm se tornado cada vez mais portas abertas para novos influenciadores e distribuidores digitais. Muitos usam esses meios, sendo para política, sendo para comércio ou até mesmo para divulgar uma mensagem como está sendo feito agora. Monitoramento através de internet, de qualquer outro tipo de coisa. Você sabe, nós sabemos, todo mundo sabe que já tem monitoramento pelo Facebook, pelo WhatsApp e outras redes sociais que monitora a sua vida. Tudo que você publica errado, eles já sabem, já corta e é isso daí. Então isso daí já é uma coisa que a gente já vive já cotidianamente. Isso não é tão a amostra, mas a gente já vive. Então, tipo, isso a tendência é só aumentar. Justo com esse negócio de uma única moeda.
E aí o controle deles vão ser maior, porque vai ser tudo pela internet. Entendeu? Tudo através de controle, de uma única coisinha simples. Eles vão controlar totalmente a sua vida. E mesmo assim, você nem vai saber, porque vai estar tudo disfarçado, tudo em segundo plano. Imagine você que áudios, vídeos e fotos do seu smartphone são monitorados instantaneamente. Tudo isso acontece em tempo real, monitorado por uma central que analisa cada um dos conteúdos que você consome e envia para outras pessoas. Tudo isso sabendo exatamente o caminho que você faz de casa para o trabalho, do trabalho para casa e nos finais de semana para onde quer que você vá. Agora imagine que isso tudo acontece enquanto você é monitorado por câmeras com reconhecimento facial que conseguem enviar essa informação para um banco de dados que facilmente liga você aonde você estudou, o trabalho que você tem, aonde você mora e até em quais cultos religiosos você foi. Além de tudo isso, quando você entra em um supermercado, existem agentes de segurança com aqueles raios-x portáteis que conseguem escanear exatamente o que tem dentro da sua bolsa ou nos seus bolsos. Com a mais alta tecnologia, câmeras analisam a sua íris para confirmar a sua identidade. Tudo isso poderia ser facilmente encontrado em um filme de ficção científica ou algo de natureza futurista, de um sistema totalitário e totalmente controlador da sua sociedade. Mas acontece que isso é o dia a dia de 21 milhões de pessoas que vivem na província de Xinjiang, no oeste da China. Este é o local mais bem vigiado de todo o globo terrestre. Nas metrópoles de Beijing e Xangai, o sistema de segurança não é tão rigoroso, vamos dizer assim. Mas, ainda que ele cresça exponencialmente, a Big Data, a inteligência artificial por trás de todo esse sistema, é dominada pelas estrelas da nova China tecnológica. São duas empresas que estão à frente dessa mega revolução da vigilância e tecnologia nas ruas da nova China, sendo conhecidas como SenseTime e MagVi. Elas que lideram uma das maiores revoluções já vistas em segurança pública em todo o mundo. De acordo com um documento público liberado pela MagVi, uma única câmera é capaz de reconhecer até 1000 rostos por frame. Isso tudo identificando pessoa por pessoa e sabendo se ela tem alguma passagem judicial ou não, e até mesmo se ela deve ou não imposto ao país de origem. Ao comparar a distância entre os olhos, o tamanho do osso do nariz e a espessura do queixo, a tecnologia da empresa MagVi consegue determinar com 99,98% quem exatamente você é, deixando uma margem minúscula de 0,02% de erro. Ou seja, desde que seus dados biomédicos estejam cadastrados no banco de dados da empresa, é praticamente impossível errar quem você é. O sucesso dessa tecnologia é tão grande que a empresa inicialmente foi avaliada em 3,5 bilhões de dólares, contando com grandes conglomerados como apoiadores, antes mesmo dela ser colocada em avaliação na Bolsa de Valores. Já a sua parceira e concorrente direta, a SenseTime, não fica muito atrás nesses números. Ela é inicialmente avaliada em 1,6 bilhão de dólares, o que a eleva, juntamente com a MagVi, entre os unicórnios das startups, as empresas que antes mesmo de terem o seu capital aberto em bolsa de valores, já contam com um patrimônio, vamos dizer assim, uma avaliação inicial de mais de 1 bi de dólares. O que é muito interessante, contando com essas duas empresas, é que mais de 1 bi das suas receitas iniciais, das suas avaliações iniciais, vem de órgãos públicos, sendo eles prefeituras, governos estaduais e empresas de transporte, que já contam, ou já têm o interesse contínuo em contar com essas tecnologias em seus meios públicos e particulares. Eu acredito
acredito sim que o controle populacional deve ser feito por uma questão de consumo dos recursos naturais e por uma questão também de desigualdade social, entre outros. Porém, eu acho que isso deve ser feito de forma cultural e educacional, não de uma forma compulsória ou invasiva. Saindo um pouco da China, vamos para uma das maiores economias do mundo, os Estados Unidos. Lá, a empresa Data Square Market, situada em Wisconsin, chamou muito atenção ao anunciar o implante subcutâneo de microchips em seus funcionários. Tudo isso para tentar substituir chaves, crachás e códigos que são utilizados em todos os dias pelos seus funcionários. A Data Square Marketing é uma referência em tecnologia quando nós falamos de automatizar equipamentos. Ela é popularmente conhecida por aquelas máquinas de refrigerantes e chocolates que nós também podemos encontrar aqui no Brasil em estações de metrô, e hospitais e coisas do tipo. Quando questionada, uma representante disse que a adesão foi totalmente voluntária e que ela mesma se voluntariou com muito interesse na colocação, na aplicação desse microchip. Assim, ela continuou dizendo que, como a empresa é sobre tecnologia e evolução em equipamentos, os funcionários já têm um interesse natural pelo que é novo. Assim, o interesse e a aproximação por essa tecnologia foi muito grande e muito surpreendente por parte de todos os funcionários. O chip foi inserido na mão entre o indicador e o polegar e funciona de maneira fácil como um código de barra. Dessa maneira, o funcionário é facilmente identificado, sabe-se de qual setor ele é, e além disso ele pode ali cadastrar o seu cartão de crédito para que ele possa comprar alguma coisa na hora do seu intervalo. O chip é muito similar ao que é utilizado para a identificação de animais. Ele se parece muito com um grão de arroz. Formado por uma película de vidro, ele consiste em 886 bits de memória. Toda essa informação é transmitida e gerada pelo sistema de identificação de radiofrequência RFID, muito já utilizado no nosso dia a dia através de cartões magnéticos de proximidade e o famoso bilhete único. Outro movimento de interesse sobre o microchip tem acontecido aqui no nosso país por empresários e grandes poderosos que têm utilizado a tecnologia do microchip para sua própria segurança, para serem facilmente rastreados em casos de sequestro ou quando a sua vida está em perigo. Será que é esse o futuro da identificação pessoal? O CEO da Data Square Market disse que futuramente, num futuro muito próximo, esse microchip pode ser facilmente usado para que seja guardado documentos, cartões de crédito, informações médicas e bancárias, além de outras funcionalidades, como, por exemplo, registrar remédios e situação médica de cada indivíduo. O CEO Wetsby continuou dizendo: as sociedades estão cada vez mais substituindo o dinheiro vivo por outras formas de pagamento. O papel também está sumindo. O chip poderá substituir passaportes e você não vai correr o risco de ter o seu roubado ou de perdê-lo. Além disso, uma pessoa com Alzheimer ou doença de memória poderá ter toda a sua lista de remédios que consome detalhada no chip, quando for a uma emergência ou visitar um novo médico. Além disso, o chip subcutâneo poderia ser colocado em crianças, onde existe um grande tráfico infantil. Assim, elas seriam de forma facilmente rastreadas e conseguindo assim serem resgatadas pelos seus familiares. Entretanto, existe muitas controvérsias desses microchips serem utilizados em seres humanos. Apesar de todos os benefícios falados pelo CEO, podemos afirmar que a utilização desse microchip também traria uma total e falta de privacidade, já que as empresas reguladoras desses equipamentos saberiam a todo momento onde você está, com quem você está e o que você está fazendo. Acredito que é necessário sim um controle populacional, porque a sobrepopulação vai ser um problema mundial e conseguindo coletar essas informações e traçar uma estratégia para diminuir os efeitos disso, eu acredito que é de muita importância para a população, assim, para
por conta de recursos, enfim. Mas como isso é coletado, aí já é outro problema, né? Por imagens, o que eles vão fazer com essas imagens, o que esse chip possa dar informações, o que pode ser feito com ele, já é outra ideia do que pode ser feito, entendeu? Pode ser monitoramento, pode ser, não sei, mas de algum jeito precisa ter um controle populacional. Por fim, muitos acreditam que toda essa revolução tecnológica vai conspirar com a criação de um governo único, de um sistema único, assim como nós vimos no primeiro vídeo dessa série. E é aí que vai meu questionamento. Seriam esses os sinais do início do fim? Eu sou o DCI Oliveira, foi um prazer estar com vocês em mais esse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho se você ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo e último episódio de O Início do Fim. Criação, edição e desenvolvimento: Darcy Oliveira. Participação especial: Daiane Kelly, Lucas Oliveira, Jaqueline Cândido e Vitor Belli. Apresentação: ODCI Oliveira.